3 de maio, dia em que se vai definir então a taxa de juro para os Estados Unidos. Amanhã, não se esqueçam, será a vez da Europa. Ahm, para já o dia está a ser moderadamente calmo, como expectável. Digamos que o normal é vir haver uma subida até a apresentação do relatório, com uma antecipação, mas também pode acontecer uma descida. No entanto, a grande questão é esta: as últimas duas vezes, o relatório e o discurso do Powell tiveram momentos diferentes, ou seja, o relatório levou a que a bolsa subisse e depois, quando veio o discurso do Powell, as coisas começaram a cair, pelo que eu aconselho a estarem atentos. Para quem tem apenas ações no mercado europeu ou em Portugal, vejam o fecho nos Estados Unidos. Estamos um pouco antes da abertura, ou aliás do fecho da Europa. No entanto, podemos ver que os dados económicos que saíram hoje foram de certa forma positivos para as economias. Vejam na Europa a taxa de desemprego a cair ligeiramente, nos Estados Unidos a criação de emprego privado a duplicar o valor anterior, e mesmo o PMI, apesar de ficar abaixo das expectativas, a ficar acima dos valores anteriores, à exceção daquilo que não é a produção, ou seja, nomeadamente os serviços, que é o grande problema da inflação neste momento. Portanto, os dados económicos acabam por favorecer a ideia de que a inflação está estável e a diminuir, apesar de na Europa termos tido um ligeiro aumento. E o mesmo acontece com os Estados Unidos, apesar de não termos tido um aumento de curto prazo. Portanto, às 19 horas, não se esqueçam, vamos ter a declaração e depois às 19h30 começa a conferência, vai até à hora de jantar, mais coisa, menos coisa, até às 8 da noite. De resto, como eu disse, é um pouco antes do fecho. Eu vou fazer aqui refresh para vocês verem que é aos 33, portanto, à partida não deve mudar assim tanto. No entanto, hoje o dia foi, de certa forma, de queda no PSI. O petróleo caiu bastante, mais uma vez, segundo dia consecutivo. A Galp, para já, está-se a aguentar uma queda apenas de 2%. Aquela que caiu, não sei se apresentou resultados ou não, mas creio que ainda está naquela faixa de valores, foram os CTTs. O BCP também caiu ligeiramente, as papeleiras positivas, a Sonai também a subir e a Jerónimo a fazer o trajeto oposto, e de resto continuamos a ver as renováveis e elétricas em queda. No fundo, o PSI está a fazer aquilo que estávamos à espera, mas, volto a dizer, ficar extremamente bearish numa altura em que temos 2 dias de queda pode não ser a melhor estratégia, mas como é óbvio, os 2 dias de queda favorece quem? Favorece os bears. Estados Unidos, como vocês podem ver, está tudo muito misto, apesar do petróleo estar a cair bastante. As petrolíferas não estão a cair assim tanto. A banca para já está quieta. De uma forma genérica está tudo bastante estável. Em forte queda está a AMD. Ela apresentou resultados, bateu as expectativas não só no earnings per share como nas vendas, mas deu um guidance ligeiramente menor. Disse que este primeiro trimestre, ou aliás o segundo trimestre, as coisas estão a desacelerar um pouco, mas prevê que o segundo semestre de 2023 seja bastante positivo. Eu hoje partilhei isto, como sempre, eu volto a dizer, mesmo a minha perspectiva, vale o que vale, não é? A parte mais importante, que é aquilo que eu digo, é a ação de preço, mas a parte importante hoje, que de certa forma vem a trazer alguma, eu não diria alento, mas diria mais alguma expectativa para quem está com dinheiro, com liquidez, ou mesmo para quem esteja a segurar um saco. Este trigger trade tem sido um dos maiores bears dos que faz contagem de Elliott Waves. Basicamente aquilo que ele diz é que mantém a projeção
bearish, de forte queda, mas agora diz que isso só acontecerá em 2024, ou seja, se vocês se recordam, eu tenho falado sempre nos 3.200, agora baixou mais, não é? Porque basicamente considera que o Standard & Poor's vai bater o máximo anterior, considera que o Standard & Poor's vai aos 5.600 pontos, o que é bastante, mas a grande informação que nós retiramos é esta. Neste momento, aquilo que ele diz basicamente é que o mercado, pela contagem de Elliott Wave, está bullish e é isso que temos de estar a contar. Ou seja, diz que vamos mais ou menos à zona dos 4.000 pontos, entre os 4.000 e os 4.040, e depois iremos fazer uma corrida até aos 4.500 pontos. Estejam atentos, isto vale o que vale. Como é óbvio, o mercado tem estado extremamente negativo, e isso basicamente, que é uma daquelas coisas que eu acho que os indicadores que hoje em dia são usados, os mais populares pelo retalho, o Extreme Fear e o Extreme Greed, que é a avareza, não é? A avareza está em níveis elevados. Eu olho para a movimentação de preços e digo que grande treta, porque como é que é possível considerar-se que esses níveis estão elevados se as únicas que estão a subir são são as tecnológicas mais estáveis, por assim dizer, são aquelas que estão mais maturadas no mercado, porque tudo o resto, pelo contrário, tem caído. As petrolíferas têm caído, facto que a Chevron e afins não têm caído assim tanto, mas aquela que é a menina linda dentro das petrolíferas do retalho é a Oxy, e a Oxy tem caído. Então, os indicadores hoje em dia valem o que valem. Como eu vos disse, o mapa está mais ou menos misto em termos de calendário económico para amanhã. Já só subir. Vamos ter então a definição da taxa de juro na Europa. A discussão é entre os 3,25 e os 3,50. Estejam atentos à decisão do mercado, à reação, é por volta das 13h30. Depois, nos Estados Unidos, vamos ter os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, algo que é normal, e a produtividade do setor agrícola, que também é muito importante, assim como o custo unitário da mão de obra. Algo que eu também li hoje é que, mediante esta criação de emprego que houve, com este aumento, uma das coisas que se começa a notar nos Estados Unidos é que não há tanta transição, tanta troca de emprego para emprego, ou seja, procura de melhores salários, porque os salários começam a ficar restringidos, ou seja, é como se tivesse atingido o topo e as empresas não estão dispostas a pagar mais, mas continuam a querer contratar. Tirando as grandes tecnológicas, continuam a reduzir, e agora a banca também a reduzir a mão de obra. De resto, como de costume, olhamos aqui para as options. Em termos de dados para hoje, as coisas estão, como vocês podem ver, a aposta é bullish, disso não há dúvida. Existem praticamente tantas calls como puts em termos de quantidade. A aposta é bullish. Agora, se vamos lá ou não, isso é outra discussão, mas a aposta está a ser completamente bullish. Estamos mais ou menos 4.110 e é onde estão o grosso do volume que entrou hoje. Isto porque, volto-vos a dizer, porque as options mudaram e agora expiram diariamente. Para sexta-feira, acho que tem aqui com zoom ou não? Não. Para sexta-feira as coisas continuam a tender na mesma para as puts, mais puts do que calls. A grande barreira está nos 4.000. De resto, em termos de call, temos os 4.150 e os 4.250. Vamos começar aqui pelo petróleo. 3 quedas consecutivas. Estas duas últimas bastante profundas, quase 6% ontem e hoje está a acrescentar mais 5%. Vocês, se acompanharem as notícias da imprensa, aquilo que dizem é que são os dados económicos vindo da China, que a China está a desacelerar.
a grande questão que devem-se colocar é quando é que saíram estes dados da China, não é? Estes dados da China não saíram hoje ou ontem. Os dados da China saíram, creio que foi há uma semana atrás. Aquilo que saiu ontem foi o PMI, e sim, baixou, mas nada que justificasse este tipo de queda. Aqui, que justifica este tipo de queda é realmente a grande questão que tem andado à volta de as economias estarem a desacelerar no geral. Eu partilhei também no Discord, creio, já agora vamos confirmar, mas os últimos dados foi que a Alemanha, creio que partilhei isso no PSI, a Alemanha, o Eurozone, isto é o emprego, mas onde é que está? A Alemanha, não tenho aqui, queda no emprego, exportações vão... Eu fiz partilhar e não partilhou. Ótimo. Que pena. Mas a Alemanha, as exportações para este ano reveram a meta e passou de 2,5% de crescimento para 1%. Ou seja, as coisas em termos de exportações para a Alemanha não estão bem. Se não estão bem para a Alemanha, Portugal, que fornece direto ou indiretamente, né? Nós temos que pensar que na Europa temos os construtores de máquinas, Itália, temos os fabricantes que são, ou montadores que são a Alemanha e a França, e tudo o resto é fornecedor. Por isso, muita cautela. Petróleo, onde é que pode parar? A nossa linha está nos 66,30, é esta zona entre os 64 e 41 e os 66 que servirá de suporte. Estamos nos 68, faltam $2. Vejam como é que vai ser a reação ao Powell se imprimirmos o martelo. É uma excelente recuperação. Caso contrário, viremos a esta zona sem sombra de dúvidas. Temos uma sequência de mínimos cada vez mais baixos, máximos cada vez mais baixos e agora temos um flush. Isto significa o quê? Significa que é muito provável que vá haver um bounce nos próximos dias, ou seja, amanhã, se viermos aqui a esta zona, está garantido esse bounce. Não é típico o petróleo cair mais 3 dias consecutivos. Nós podemos procurar aqui 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 dias, depois estabilizou, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Por norma é isto que acontece. Mesmo com grandes flushes, não é? Estejam atentos, poderá haver aí alguma oportunidade. De resto, o dólar também está a cair, tudo à volta da questão da ponto 1. É um tema que eu acho que é ridículo. Nos Estados Unidos acontece sempre, que é eles aumentarem o teto da dívida para pagar as contas, não entram em default, e depois o mercado anda atrás disto, mas no final eles pagam sempre a conta, não é? Porque o dia em que os Estados Unidos falharem um pagamento, o mercado mundial vai entrar em recessão, garantidamente. De resto, não vejo justificação nenhuma para isto, a não ser a grande questão que é o Fed começar a dar indicações de que vai fazer pausa nos aumentos nos próximos tempos, aumentos das taxas de juros. Quanto à Bitcoin, ela continua presa. Viemos à Moving Average a 50 novamente. Estamos a fazer hoje uma inside bar. A sequência, mais uma vez, continua a ser de máximos mais baixos, mínimos mais elevados. Isto significa o quê? Estamos aqui num triângulo e este triângulo irá resolver. Eu continuo bullish em que os mercados para já só estão a passar por esta fase. A maior parte das empresas têm dado indicações de que, primeiro, continuam a ter crescimentos brutais, apesar de verem alguma desaceleração, e segundo, toda esta história da crise financeira, para mim, não deixa de ser uma história. Eu não sei se vocês leram, mas o JP Morgan adquiriu o First Republic Bank por tudo e meia, como diz o outro. Creio que foi 2 bilhões, algo assim. A grande questão é o fundo de garantia bancária, ou lá o que é, garante 80% do
prejuízo que o JP Morgan possa ter com o First Republic Bank nos próximos 8 anos, se não estou enganado. Ou seja, é aquele tipo de negócio de quando nós formos vender a TAP, que é nós vamos vender por tudo e meia e vamos garantir que a dívida fica por nossa conta. Fez um negócio brutal. Existem muitos bancos, existiam duas propostas concorrentes de bancos regionais que queriam comprar aquele banco regional, que não foram aceitos por serem bancos regionais, critérios. Mas a grande questão é: saúde financeira existe. Aquilo que não pode existir é o quê? Pânico e levantamento de capitais a torto e direito. Isso é que não pode acontecer, porque se começar a acontecer, a banca fica abalada. De resto, nada especial. VIX hoje está a subir também, nada especial. E o Standard Poor's está a fazer uma pausa, QQQ está a fazer uma pausa para já. O mesmo acontece aqui com o Russell, apesar de estar a subir ligeiramente. E o mesmo acontece com o Dow Jones, apesar do Dow Jones estar a rejeitar a moving average diária. Como é óbvio, isto até ao final do dia pode mudar. Olhando então agora para as nossas cotadas, olhamos para a Greenvolt e estamos praticamente no mínimo de março. Agora vem aquela velha questão: vamos aos 5,75 fazer um retracement de 123% ou ficamos por aqui? Todo este setor está em baixa. Vocês olham para a EDP Renováveis, está em baixa. O mínimo 28 de março ou 23 está aqui, não estamos longe. Vocês olham para a EDP, que é aquela que tem andado a contrariar este movimento de queda das renováveis, também tem andado a cair após o dividendo. Como é óbvio, grande suporte aqui, nos 4,84, pelo que vamos ficar atentos. Vai ter apresentação de resultados, a EDP Renováveis ainda faltam alguns dias e a Greenvolt não tem. Foi isto que apresentou? Não sei. Não tem aqui dados nenhum, por isso eu não sei se apresentou resultados ou não. A grande questão é esta: como é que vamos gerir um potencial investimento nestas cotadas? Primeira tendência é de queda. Enquanto a tendência for de queda, não façam entradas. Estas estabilizações que existem aqui, principalmente este breakout aqui, são boas oportunidades, mas têm que gerir, como podem ver, de forma apertada. Porquê? Porque arrancamos e viemos até à resistência e depois voltámos para baixo. Ou seja, quem se posicionou aqui e não saiu, no limite de sair aqui, nos 608, não perdeu apenas 3%, salvo erro. Vamos só dar aqui uma ideia que entramos aqui e a saída tinha que ser aqui. É uma perda de 2%, agora já vai com quase o dobro. Portanto, este tipo de estruturas são oportunidades, porque ela se romper, vai lá para cima, como é óbvio, tendo em conta a lei dos pivôs, digamos assim, o risco é praticamente de 1 para 1, não é? O risco aqui seria de quase 2% e o proveito seria de 2% também. Portanto, aquilo que eu vos digo é, deixem furar mais do que um pivô, deixem inverter mesmo a tendência. Tivemos um fake out aqui, é um facto. Estava a começar a tentar inverter a tendência, fez um mínimo mais elevado, rompeu o máximo anterior que já tinha rompido este pivô e depois tivemos o fake out, mas a realidade é esta: deixem realmente inverter a tendência. Quem tiver, digamos, a capacidade ou o tempo para fazer uma gestão diária, horária, como diz o outro, neste momento o risco é 1% para algo que já está em oversold. Não se esqueçam, o facto de estar oversold não quer dizer que não fique mais, mas temos aqui um pivô a 1% e neste momento o ganho potencial seria 3,75, sabendo que iria parar aqui. Inicialmente iria encontrar resistência nos 6,09. É a oportunidade que existe. O mesmo acontece com a EDP Renováveis. Ainda não está oversold, não está a criar divergência. Tínhamos aqui uma divergência que resolveu para cima, ou seja, o RSI está a subir, o preço está a descer. Neste momento, aqui nestes dois pivôs, o preço já está a subir em linha com o RSI. Mas vão haver aqui, sem dúvida, oportunidades neste momento.
aquilo que tem acontecido é que as oportunidades não se têm materializado. A EDP é a mesma coisa, mas sabendo que com a apresentação de resultados na quinta-feira, hum, isto pode ir para qualquer lado. Caso os resultados sejam maus, venha para aqui, é uma zona de suporte importante, 4,68. Caso sejam bons, vocês já sabem, se ficar abaixo ou se abrir abaixo da gap inicial que temos aqui, eu vou já agora desenhá-la. Se abrirmos abaixo desta gap, tenham cuidado. De resto, a resistência mais importante está, sem dúvida, no 5,23. BCP também é o terceiro dia consecutivo. À partida irá fazer um bounce brevemente. Forte suporte aqui na zona dos 21,54. E de resto a tendência continua a ser de queda, pelo que olhem para a Moving Average uma hora, olhem potencialmente entradas mais bullish, digamos assim, acima dos 22 cêntimos 48, completamente bearish, abaixo dos 21,92 até aos 21,50. De resto, para já ela está oversold, mas estamos à espera da formação, da estabilização que ela já o fez. Portanto, a grande pergunta que se devem colocar é: eu quero entrar, entro aqui, entre aqui ou entre aqui nesta zona? Idealmente entra-se nesta zona. Porquê? Porque temos uma estrutura de lateralização e sabemos que isto ou rompe para baixo, perdendo esta zona que está aqui, rompe para baixo, ou esta parte que está aqui vai para cima. Ou seja, é isto que se está à espera. Enquanto isso não acontecer, não há movimento. Esta lateralização é positiva, fiquem atentos. De resto, Galp fechou a gap. Era aquilo que nós queríamos, não é? Tínhamos um canal descendente que normalmente resolve para cima, ou seja, é um desenho técnico bullish, não foi o que aconteceu, acabou por romper para baixo. Poderá ser um fake out, poderemos vir até à gap seguinte. Está tudo em cima da mesa neste momento. Aquilo que eu vos digo é: esperem pela estabilização para se posicionarem, seja bearish ou bullish. Eu não entraria bearish neste momento. Porquê? Porque são 2 dias consecutivos de queda, mas a realidade é que a apresentação de resultados pode fazer isto movimentar com mais força. Portanto, podemos vir para aqui diretamente com a apresentação de resultados, como poderemos vir para esta zona toda de resistência. Se abrir nesta zona de resistência entre os 11 e os 10,76, não se interessem. Porquê? Porque basicamente uma abertura aqui pode levá-la a vir cá para baixo, mas isto é uma zona complexa. Estão a ver aqui, é uma zona de lateralização extremamente complexa, tem uma pequena amplitude, ou seja, daqui até aqui são mais ou menos 2%. Não vão ser 2% que vos vão afetar em termos de investidores. De resto, para já, ela está bearish. Nós está a denotar uma fraqueza fora do comum. Basicamente estamos a limpar todos os ganhos que tivemos desde o início do ano. É isso que está a acontecer. Não sei o que é que tem sido falado na apresentação dos resultados. Eu sei que aqui basicamente diz que os lucros baixaram 15%, devido à amortização dos investimentos no 5G. A grande questão é esta. Esta zona que está aqui, eu vou carregá-la um pouco mais. Esta zona que está aqui, vocês veem, é uma zona de defesa, sem dúvida. É expectável haver aqui bounce? É. De resto, para já é uma das cotadas que não se deve mexer, porque este tipo de vela indica que viremos a ver preços mais baixos, mesmo que ela acabe por subir. A lógica é que ela venha primeiro aqui. De resto, depois fiquem atentos a esta zona para quem gostar da nós. CTTs vai ter apresentação de resultados hoje e já teve uma queda? É hoje ou amanhã? É amanhã. Esta queda, enfim, nós já sabíamos que vinha para aqui, foi onde veio. Hoje aliviou, amanhã vamos ter a apresentação dos resultados. Se for
pós a abertura, ou antes da abertura do mercado, estejam atentos aos movimentos. Vocês já sabem, perdendo este pivô que está aqui nos 3,59, vai exercer ou vai abrir espaço para muitas tops começarem a ser ativas e vai haver pressão de venda, potencialmente até aos 3,50. Caso as coisas sejam para subir, extremamente bullish acima dos 3,80. Olhando para a Jerónimo Martins, que hoje fez uma queda, mas no final a mensagem de bar fechou a gap. Claro, a 1 hora as coisas foram mais turbulentas. Porquê? Porque estamos abaixo da moving average. É um facto. Perdemos a moving average, perdemos o pivô, estamos a fazer uma bear flag. À partida, isto está resolvido, aliviou o RSI. No entanto, olhem para a moving average, olhem para esta zona, que é uma zona de forte resistência, agora que estamos abaixo. E de resto, para já, ela está em termos de retracement deste movimento que está aqui, usar aqui assim isto. Estamos nos 38%, por isso seria extremamente positivo que o bounce acontecesse aqui para romper estes máximos. Bulls, extremamente bulls, só acima dos 23,10, fechando a vela a 1 hora. Como é óbvio, é muito fácil dizer fechando a vela, porque aqui, se o nosso target de entrada seria acima dos 23,10, aqui veio aos 23,12, ou seja, por norma, as pessoas entram aqui. Eu seria um dos que entrava aqui. Agora, a grande questão que se devem colocar é na volta. Temos que romper e temos que ver volume, coisa que não estávamos a ver neste dia. Neste dia, o volume estava dentro daquilo que é a média. Olhando para a Sonai, o movimento inverso, no final as coisas estão praticamente no mesmo. A Sonai está aqui na resistência, se vocês verem, a Jerónimo rompeu a resistência, está lá em cima, mas está concentrada aqui neste balanço, digamos, de 3 dias. O mesmo acontece com a Sonai, tem este balanço todo e que não se afasta. Se o mercado ficar bullish, ela vem para aqui. Para já ela está bullish. E porquê é que eu digo para já? Porque os mínimos continuam a ser mais elevados, mas estamos naquela fase em que temos que começar a desconfiar. Porquê? Máximos mais baixos. Apesar de hoje termos feito um novo máximo. Máximos mais baixos. Desconfiar, mas atentos. Para já a estrutura mantém-se bullish. Altri e Navigator. As papeleiras estão a tentar. A Navigator acho que era aquela que tinha a melhor estrutura e a estrutura em termos de movimento, não é? E a realidade é faz exatamente o mesmo. Não sai desta zona. Atentos, porque elas podem começar a movimentar-se e, como é óbvio, vamos ter resultados para a semana, o que quer dizer que pode haver alguma corrida pré-resultados. Por norma há, mas não é ciência exata. A realidade é essa, mas por norma há corrida, ou seja, há um aumento das cotadas antes dos resultados, com uma antecipação. Mas olhamos para a Altri. A Navigator está aqui, a Altri está mais abaixo, portanto eu acredito que a Altri venha para aqui, mas se a Altri vier para aqui, a Navigator deve ter que mexer. Se a Navigator mexer, será bom sinal. E porquê que eu digo que será bom sinal? Porque esta andou a cair e a Navigator não mexia daqui, certo? Vejo o tempo todo. Ela não saía desta zona, e enquanto a Altri andava por aqui. Elas vão se encontrar e estar neutros quando a Altri estiver nesta zona. De resto, é uma estrutura que vocês veem para já completamente de queda, para já bullish, só quando rompermos esta linha de tendência, estes pivôs todos, como é óbvio. Quanto mais ela lateralizar, mais próxima ficamos, menor é o nosso risco, mas como é óbvio, no limite podem deixar 6% em cima da mesa, 4% ou 3%. Eu acho que em termos de movimento mais sólido seria romper estes máximos e depois posicionarmos até aqui, que dá 10%. Deixariam em cima da mesa, outros tanto, é um facto, mas para quem quer apostar mais no longo prazo, acho que posicionarem-se neste momento é positivo, e o mesmo acontece com a Navigator.
posicionar-se nesta zona tem tudo de positivo, por causa desta compressão. Agora, respeitem pivôs, porque as coisas podem se deteriorar para baixo também. Mota em Gil continua a fazer pausas depois de ter feito uma grande recuperação. Para já estamos abaixo da resistência, vamos ver a reação. Ela continua bullish, a realidade é essa. A REN fez aqui um martelo, estávamos à espera de um bounce, perdeu o moving average, algo que sempre custou a romper. Hoje perdemos, não é assim nada de positivo, como é óbvio, ah, mas eu estou a ver que tivemos um forte volume, ou seja, uma forte reação aos resultados. ah, Ela em breve vai fazer bounce, que esta zona toda é uma zona de resistência, né, que agora é suporte. ah, Fiquem atentos, eu bullish só acima dos 2,63. E agora, para terminar, muito rapidamente, que eu quero libertar o vídeo antes da FOMC, vamos olhar para algumas americanas. A meta continua a não mexer, está ali parada. A AMD, como é óbvio, deu um trambolhão. Esse trambolhão, ela na abertura ficou positiva. Eu não me posicionei, eu quero me posicionar, mas quero me posicionar após a FOMC. Porquê? Porque existe sempre o risco de virmos para esta zona. Esse risco está em cima da mesa. Hoje é uma reação aos resultados, eu acho que é desproporcional. No entanto, as reações têm que ser respeitadas, pelo que posicionamentos sólidos só quando virmos alguma movimentação na moving average. Até lá, vocês já sabem aquilo que estão a arriscar. Eu não me importo de fazer esse tipo de movimentos, ou seja, arriscar nestas zonas, confesso, mas acho que quando o movimento é assim, temos uma doji, estamos aqui dentro, na visão uma hora, o volume está a diminuir, que é normal. O grande problema é quando furarmos os 88, 83, haverá um flush até aos 79, pelo que deixem-na desacelerar. A Nvidia está a fazer o mesmo movimento que a AMD em solidariedade, mas para já está na resistência. Já agora a Micron, que era aquela que tinha o potencial de romper, ele está a fazer, a Micron está a fazer aquilo que nós estávamos à espera, que era: fizemos 3 dias de subidas fortes até à resistência. Esta resistência, como vocês podem ver, é tremenda. Isto é uma resistência tremenda, não é brincadeira. Ok? Não estávamos à espera que viesse a romper neste dia, ou seja, na segunda-feira. Não estávamos à espera. Estávamos à espera de um retracement. Esse retracement está a acontecer. Claro, se a AMD não apresentasse resultados, nós andaríamos por aqui, não aqui em baixo. Como a AMD apresentou resultados e o mercado não gostou, as chips vão para baixo. Mas estejam atentos, porque ela está numa zona de suporte, como é óbvio, eu volto-vos a dizer, posicionamentos mais sólidos, só acima dos 65. Até lá, fiquem quietos, fiquem a olhar. Eu já pensei várias vezes em, olha, que isto era de fazer uma entrada. Eu não ponho isso em causa. Neste momento, aquilo que deixaríamos em cima da mesa seria basicamente 5% até à resistência, pelo que é um investimento apetecível. Mas não se esqueçam, vai ter que ser como quando eu fiz na FOMC anterior, que eu entrei e passado 5 minutos saí a perder dinheiro. Nesta, não foi nesta, foi na Coin, ou não foi na Coin, foi numa das que eu tenho aqui em cima. Na Square, na Block. Mas tem que fazer isso assim, ou seja, tem que ser uma gestão muito, muito apertada. Sophie, está a desacelerar as quedas, ou seja, vamos ver se fica por aqui. Zona de suporte importante. Eu já pensei em reforçar aqui assim nesta zona. Eu só não quero reforçar por um motivo. O motivo é muito simples. Eu ando a reforçar aquelas que eu estava a perder muito e basicamente estou a acrescentar mais água a um balde que está roto, não é? A realidade é essa. Por isso, a zona é muito interessante para fazer um bounce, extremamente interessante, aliás, mas eu não vou fazer reforço, eu vou usar as minhas fichas não só na AMD ou na Enphase, que hoje, como vocês podem ver, está a estabilizar, mas não é assim nada de especial em termos de movimento. A grande questão que vocês devem colocar é:
olhem para as estruturas e digam, para já, aquilo que nós estamos a fazer, tal e qual como tem a Tesla também creio que já desenvolveu o seu Head and Shoulders, não é? Para já a estrutura é completamente queda, mas se começar a fazer isto, depois fazer isto, ó, ficamos com uma boa estrutura, não é? Neste momento é isto que está em cima da mesa. Mas para isto acontecer, temos que romper esta moving average. Tudo bateria certo. Rompíamos esta moving average, íamos bater na moving average a 50, depois voltávamos abaixo, ganhávamos suporte na moving average a 13 e depois voltávamos para cima e a entrada seria mais sólida aqui. Eu tentei arriscar aqui assim nesta zona, estou a segurar um mini saco, mas esta é aquela que eu estou preparado para reforçar. Uh, é uma empresa sólida, sem dúvida, está com um price to earnings bastante elevado, atenção, o múltiplo é bastante elevado, ahm, mas no limite isto tudo é uma questão de ela tem crescido. Enquanto ela não parar de crescer, ela vai continuar a subir garantidamente. De resto, as EVs, elas vocês olham para a Lucid, que hoje esteve a subir qualquer coisinha, ahm, para já, pausa. Olham para a Rivian, que também esteve a subir qualquer coisinha, não fechou a gap que tem, que agora já não é aqui, é aqui. Não fechou a gap, mas teve a subir qualquer coisinha. Neste momento está a estabilizar e a Tesla exatamente a mesma coisa. Se colocarmos a Tesla a 1 hora, vemos o tal desenho. Eu não falei isto ontem porque eu acho que o dia de hoje é daqueles dias de mais vale nós termos medo do que olhar para desenhos e pensar, oh, está aqui um Head and Shoulders. Na realidade está. Nós temos aqui um Head and Shoulders, certo? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, certo. O risco-recompensa seria isto aqui. Mais coisa, menos coisa. E não ficaria por aqui, né? Basicamente vem aqui para os 181. Mas vamos ter FOMC. Isto pode ser invalidado a qualquer momento. Mas de resto, para já está-se a desenvolver e eu acho que devem estar atentos. Porque as coisas podem simplesmente começar a explodir. Depois temos a Amazon. Eu creio que finalizo por aqui. A Amazon apresentou resultados, está completamente a inverter o sentido, que é ótimo. Não se esqueça, a apresentação dos resultados foi aqui, ainda falta bastante, mas a informação que nós temos é o quê? Máximo, máximo mais baixo, máximo mais baixo. Agora estamos à espera do mínimo mais elevado e por romper este máximo para vir cá para cima. O mercado está bullish de certa forma. Eu volto-vos a dizer, se vocês olharem para as estruturas, não a 1 hora, mas colocarem a 1 semana, aquilo que vocês dizem ou veem é resistência, 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 resistência. Se a resistência romper, nós vamos lá para cima. Não tenham dúvidas nisso. Se a resistência romper, nós vamos lá para cima. O mesmo acontece com as tecnológicas e principalmente o Russell. O Russell está cá em baixo. A resistência do Russell está completamente diferente da Standard Poor's e afins. Porquê? Porque o Standard Poor's está aqui, o Russell está aqui em baixo. Mas a realidade é, nós tínhamos aqui esta zona de mínimos mais elevados e furamos. Essa que é a realidade. Agora temos esta zona aqui assim. O triângulo mantém-se. O triângulo, de certa forma, mantém-se. A única diferença é que nós vamos adaptando o desenho e se acreditamos que temos aqui um triângulo, né, aquilo que fazemos é, passamos daqui para aqui e depois agora passamos para aqui. Mas o triângulo mantém-se. Mas as coisas não estão extremamente bullish. Bullish será acima dos 1820, de resto até lá. Tenham paciência, olhem às 19 para o movimento. Se posicionarem nessa altura não tem problema nenhum. Agora, façam gestão durante o discurso do Powell. Já me aconteceu fazer uma entrada, estar 2% positivo e foi a Tesla. Antes dela cair aqueles 50%, ficar positivo na posição que fiz e quando terminei de jantar olhei e disse, oi, estou negativo. Porquê? E tudo porque o Powell fizeram uma pergunta e ele respondeu de uma forma que o mercado não gostou. De resto,
Bons negócios a todos e até amanhã.